Olá, meus amigos da CIB Meu Dom, meus amigos que estão assistindo a gente no YouTube, sejam muito bem-vindos para mais uma lição da nossa revista, lição número 8. Estamos caminhando e mais uma vez o pastor Sandro está aqui com a gente para a gente bater um papo aqui, resumir um pouco os pontos principais da revista. Pastor Sandro. É uma honra, né, estar aqui mais uma vez, né, como eu sempre falo aqui, né, esse compartilhar, né, do amor de Cristo. E hoje, então, com um tema muito importante, né, com um personagem bíblico, então, que a gente aprende muita coisa com ele. Então, fica ligado aí, né, que Deus vai falar o teu coração neste momento aí. Isso aí. Lembrando que a gente está na revista da Convenção Batista Fluminense, a lição número 8, e hoje fala sobre a depressão por conta do ódio. E olha lá, mostrou a revistinha. Deixa eu pegar aqui a minha também. Olha lá. Muito bem, olha lá. Revistinha na mão. Vamos acompanhar aí a lição. Rimou e tudo. Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui, porque hoje a gente fala de um personagem bíblico que as crianças conhecem, até quem não é evangélico conhece essa história. A gente vai lá para o livro de Jonas, a depressão por conta do ódio. Está lá um texto só que a gente separou, Jonas 4:3. O pastor Sandro já vai falar sobre a história de Jonas. Vamos lá para o texto. É um texto muito parecido com o texto que a gente leu de Jó e o outro também que eu não lembro, da lição 7, que chega a pedir e desejar a morte. Olha lá. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Rapaz, não pode desejar a morte desse jeito, cara. É melhor morrer do que viver. Jonas, eu acho que ele gerou uma expectativa muito grande e acabou se frustrando, né? A gente vai conversar um pouquinho agora da história de Jonas, por que ele desejou a morte. Mas antes, vamos para a pergunta. Vamos para a pergunta. Perguntinha de hoje. O que te deixa com raiva ou nervoso? Pastor Sandro, o que te deixa com raiva ou nervoso? Eu tenho uma lista de coisas aqui que deixa pessoas com raiva ou nervosa. Vamos lá. Diz para mim. Ainda bem, né, que a minha esposa não está aqui do lado, né? Não, ela já iria falar alguma coisa. Mas, assim, eu sou uma pessoa, né, falando de mim, o meu temperamento, eu sou uma pessoa muito calma, né? Mas, assim, de uma hora para outra, eu consigo estourar, né? Eu consigo suportar uma pressão, né? Eu consigo, né, ter um momento de delicadeza, vamos dizer assim, de respirar fundo, mas em algum momento eu acabo me estourando. Eu até me preocupo com isso, né? E nós vamos falar um pouquinho mais isso lá na frente, né? O que a gente pode fazer para interromper isso, né? Mas eu tenho que ficar me policiando o tempo todo, porque eu tenho essa carinha assim de bobinho, mas a raiva realmente aumenta, o clima esquenta, realmente eu sou um pouco difícil de ser domado. Então eu preciso me policiar muito sobre isso aí. Eu tenho um temperamento muito, muito forte. E a gente vai ver que essa luta, né, esse temperamento, que as pessoas, não só o pastor Sandro acontece isso, mas outras pessoas também, já vou dar um spoiler aqui do final da revista, mas a gente precisa de ajuda de Deus nesse momento, porque senão não dá. Ó, é trânsito, tira a gente do controle, fila de banco, criança chorando, né? Gente reclamando da vida e de coisas, né? Se a minha esposa estivesse aqui perto, ela ia falar também, porque eu gosto de reclamar. Eu reclamo demais, parece velho. Não que o velho reclame, mas tem aquela expressão, aquele velho rabugento, né? Tem aquela expressão. Então, a gente precisa de Deus, cara. Na verdade, em todos os aspectos da nossa vida, a gente precisa da ajuda de Deus para nos ajudar a controlar emoções e sentimentos. Não é isso? E é essa emoção
emoção e esse sentimento que eu separei aqui, que é muito interessante, que diz o seguinte, olha só. As emoções são resultantes de um conjunto de respostas químicas baseadas nas memórias emocionais de cada um. Então, o meio acaba interferindo num conjunto aqui de respostas químicas baseadas no meio, no que acontece no seu dia a dia, no emocional de cada um. E surgem a partir de rotas neurais e hormonais geradas quando o cérebro recebe um estímulo externo. Então, uma fila do banco, um time, o jogador craque do seu time perdeu o gol lá, vamos dar um exemplo bobo. É um estímulo que você recebe de fora e que você vai alimentando isso, né? E pode gerar esse sentimento de raiva. Todos os indivíduos estão suscetíveis a sentir raiva. Isso é um fato interessante que a psicologia fala. Todos, porque é emoção. Assim como você fica alegre, pode ficar triste, pode sentir raiva, pode ter muito mais amor, alegria, enfim. Uma vez que o ser humano estabelece a relação afetiva em todas as esferas da vida e tende a criar muitas expectativas. Então você se envolve com algumas esferas, gera uma expectativa e aí essa pode gerar, uma vez essa relação estabelecida, pode gerar o quê? Raiva. Por quê? Pela expectativa. E aí a gente entra em Jonas. O que aconteceu com Jonas, pastor Sandro? Resume aí pra gente por que ele desejou a morte. Aí vale de novo, né? A gente sempre lembrar para você estudar a sua Bíblia, né? As pessoas, né, sempre, de vez em quando, ouvem, né, falar sobre a história de Jonas. A gente conta para nossas crianças essa história, né? Que lá um homem lá, Deus vai, chama ele e fala: Jonas, meu filho, vai falar do meu amor lá na cidade, né? Qual o nome da cidade, meu professor? Nínive. Nínive. E aí, claro que ele obedece de cara, né? Ele fala: não, pode deixar, Deus, pode deixar, eu estou coladinho contigo, tu é fera, tu está junto comigo, eu vou para lá direitinho. Só que não aconteceu isso, né? Vou bem simplificar aqui, Isso. Né? Nínive ficava para lá, né? E aí ele pegou um barquinho para ir para lá, né? Exatamente para outro lugar, totalmente diferente. Bom ele foi exemplo. para em vez de ir para Nínive. Então, assim, Deus mandou ele para um lugar e ele foi para outro lugar totalmente diferente, pensando o quê? Eu vou falar do amor de Deus mesmo, né? Porque o interessante é que ele já conhecia a cidade de Nínive. Ele já sabia do que acontecia lá em Nínive. Isso. Então, quando Deus falou para ele, tu vai para aquela cidade, falar do meu amor naquela cidade lá, de mais ou menos 120, 130 mil habitantes, tu vai para lá. E ele falou o quê? Eu ir para Nínive? Não, eu vou falar do teu amor sim, eu sou teu filho. Só que eu vou para outra cidade, vou meter o pé daqui e vou para lá. E aí pega o barco, e aí a gente conhece que ele está dormindo, vem o vento, né? O mar começa a ficar revolto, os marinheiros começam a jogar tudo fora, né? Que eles tinham dentro do barco para ver se o barco ficava mais leve, aquele negócio para o barco não virar. E aí chegou no momento, né, lá no capítulo 1 lá, que aí o que acontece? Ele chega e fala: não, então vamos tirar na sorte, né? Já que, poxa, só está piorando, vamos tirar na sorte. E beleza, foram tirar na sorte. E adivinha quem saiu para ser jogado para o mar? Claro, que é Jonas. E aí pegaram os Jonas e jogaram no mar. E aí você lê a sua Bíblia aí, né? Vai vir um grande peixe, vai engolir Jonas. Jonas vai ficar lá dentro do peixe, lá, sem fazer nada. Né? Foi isso que Jonas fez? Não. Né? Por quê? Porque quando eu e você estamos no problema, a primeira coisa que a gente faz é orar. E Jonas fez a mesma coisa. Quando ele se viu lá naquele lugar lá, né, dentro do peixe, né, do grande peixe, a primeira coisa que ele fez foi começar a relembrar e trazer à memória aquilo tudo que ele tinha estudado sobre Deus, e começou a orar e pedir a Deus: Senhor, eu sei que eu estou errado, eu vacilei. E aí
né, chegando no final da história, lá depois de 3 dias, Deus ouve a oração de Jonas e fala com Jonas. Né, ó, fala com um grande peixe, né? Ó, cospe ele aí. E aí a baleia vai e a baleia, né? O grande peixe, O né? grande peixe. A gente fica contando para as crianças a baleia, aí Não acontece fala. Exatamente. o Não se... grande peixe. E Isso. na revista, na nossa revista aqui, tem um negocinho bem legalzinho assim. No primeiro tópico aí. Uhum. Ao contrário de Jonas, o peixe foi rápido em obedecer. Né? Enquanto Jonas não obedeceu, o grande peixe obedeceu rapidinho. Né? Então, e aí, o que acontece? Ele pega, né, isso no capítulo 1 ainda, né, indo para o capítulo 2, ele é jogado então lá, cuspido nessa praia, já em Nínive, né? E aí ele precisava percorrer a cidade. A Bíblia fala que ele tinha 3 dias a pé para percorrer toda a cidade. Ele fez isso em um dia. Em um dia. Bateu o recorde. Ele percorreu toda a cidade em um dia falando a mensagem dele. Né? Então, é aí um pouquinho aí do resumo aí. E a mensagem que Deus mandou falar, né? Porque ele não pregava, né? Assim, 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora, 1 hora. Não. Né? Lá no capítulo 4, lá Deus manda ele falar só uma frasezinha, pequenininha. Né? Eu marquei aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Uma frase curtinha, né, que ele falou. Gênesis 3, 4. Em 40 dias, Nínive será destruída. Ele só falava isso. A mensagem que Deus mandou para ele foi essa, né? No capítulo 3. E aí, o que acontece? E aí, meu amigo Rafael, meu professor? E aí, o que acontece? Jonas, como o pastor falou, já conhecia a fama da cidade. Então, desde o início, no coração dele, ele falou, não adianta falar nada, porque aquele povo é muito cabeça dura, é muito pecado junto, não adianta, o que eu vou fazer? Eu vou lá, Ele foi lá, pregou, falou que isso que o pastor acabou de falar, arrependa-se, né, que vai ser destruída a cidade. O rei reconhece os pecados, rasga suas vestes e todo o povo se arrepende. Todo o povo se arrepende e aí Jonas fica assim, não acredito. A expectativa dele era assim, cara, Deus vai destruir porque eu já conheço a cidade. Eu já conheço o que vai... O tipo de pecado que rola lá. E esse pensamento dele com essa relação da cidade com o pecado, ele fez com que ele tivesse muita certeza do fim da cidade. Mas só que Deus é um Deus misericordioso, pronto a perdoar, perdoou toda a cidade toda reconheceu o seu pecado, pediu perdão e Deus perdoa a cidade. E aí ele senta lá na árvore e começa a reclamar da vida. Começa a reclamar e não gostou da decisão que Deus tomou, não. Vamos lá para o slide, que a gente vai ver exatamente esses pontos aí. A ira de Jonas se transforma em ódio. Esse que é o grande problema, né? Quando a gente acabou de ler que o irar pode acontecer com todo mundo, mas essa ira de Jonas ela se transformou em um ódio. O problema 1 que a revista cita é Jonas inconformado. O coração dele estava duro. Ele não aceitava, mesmo que conhecendo toda a história do poderoso Deus que ele servia, ele não acreditava que Deus poderia fazer isso. E ele ficou inconformado com a decisão de Deus, né? Ele não... Só, Rafael, Uhum. Aí, né, a gente está falando já lá do capítulo 4. Isso. Né? Esse problema de Jonas. Né? Então, assim, ele já está lá no capítulo 4, que ele vai estar falando sobre isso, da morte dele. Por quê? Porque Deus fala o quê? Que ele iria destruir aquela cidade. Isso. Manda ele pregar falando sobre isso. Ele prega.
Então, assim, na mente de Jonas, ele tinha feito o que Deus tinha colocado para ele fazer e ele já sabia que Deus ia destruir. Aí chega na metade do caminho, o povo se arrepende, só Isso. que o coração de Jonas já está tão amargurado, com tanta raiva, com tanto ódio, que isso, no coração dele já estava definido, que isso ia ser assim. E aí o que acontece? Deus vê o coração do povo, o coração quebrantado, restaurado, e aí Deus chega no finalzinho do capítulo 3 e diz assim, ó, parou, não vou destruir mais, Jonas, tá? Eu falei que eu iria destruir, mas eu não vou destruir mais esse povo. Aí vem o capítulo 4, né, onde que tem exatamente esse problema de Jonas aí, né, ele fica inconformado, né, porque Deus fala que ia fazer uma coisa e chegou na hora, Deus não fez, e esse ódio que ele tinha, né, essa amargura que ele tinha no coração dele era muito forte, né, e foi aí que Deus quis tratar dele nesse momento aí. Exatamente. E ele vai exatamente não concordando com que a decisão de Deus, né? A relação afetiva era de raiva pelo pecado do povo. Ele tinha, sabe aquele você pega, o pessoal diz hoje, ranço? Ele estava com ranço. Ele falou assim, cara, esse povo não merece o perdão de Deus. Ele estava com raiva do pecado do povo e falou assim, cara, não. E aquilo, no coração de Jonas, foi aumentando. Ele foi alimentando. Ao invés dele chegar e falar assim, cara, interessante, Deus ia destruir e ele perdoou. Deus é bom. Que bom que Deus poupou vidas. Mas não, ele foi alimentando esse sentimento no coração dele que entra no ponto 3, alimentar, deixar raízes. Quando a gente vai alimentando alguma coisa, eu gosto de lembrar que quando a gente vê muito uma coisa durante o dia, normalmente a gente acaba sonhando com isso. Perto de dormir, você vê. Quer dizer, você alimenta seu consciente com tanta coisa que você acaba sonhando com isso. E o ódio, a gente não pode deixar com que ele aumente, seja alimentado no dia a dia. Foi o que Jonas deixou acontecer, né? Que ele chegou a esse ponto, né, de pedir até para morrer. E quando você lê aí, você vai estudar sua Bíblia em casa, você vai estudar sua revista em casa, são só 4 capítulos, né, de Jonas. Então, assim, você lê o livro todo de Jonas, você vai pegar o conteúdo todo da história, né? E Jonas pede para morrer uma vez. Quantas vezes, né, Jonas pede para morrer? Se você lê aí o capítulo 4, aí você vai ver que não foi uma vez só, não. Tá? Teve outras vezes aí que Jonas pediu para morrer também, mesmo depois da experiência que ele teve com Deus, mesmo depois disso tudo aí, né? Deus ainda queria mostrar para ele que ele podia fazer mais coisas aí. Vale a pena você ler a sua Bíblia. Vale a pena, porque Deus dá a sombra para ele, tem toda uma história depois, né, com a árvore, e a árvore morre, ele, caraca, pô, mas não pode. Então a relação de Deus ainda tenta demonstrar amor e carinho com ele, e ele ainda continua alimentando essa raiva, esse ódio por coisas que às vezes a gente não consegue perceber o cuidado de Deus, né? Com a nossa vida e com a vida do próximo. E em Efésios 4, 31 e 32 diz, longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem como toda malícia. Antes, sedes um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus ensina, se a gente estuda a palavra de Deus, Deus ensina a gente a amar o próximo o tempo todo. Eu gosto de dizer, eu gosto de lembrar que o evangelho de Deus ele está relacionado muito mais com o próximo, com o outro, do que comigo. E Jonas não pensou nisso. Ele alimentou um sentimento tipo, calma aí, Deus abençoou, Deus livrou o povo, que bom, Deus é misericordioso, é bondoso. E ele continuou com o primeiro pensamento dele. Aquele povo não merece. E ele entra numa depressão, desejando a morte devido a essa situação que ele mesmo se coloca. E na revista Exatamente. Pode falar. Exatamente isso, Rafael. Isso acontece comigo e com você.
Isso acontece com você que está escutando aí essa palavra nesse dia. Então, assim, o que acontece? Às vezes, algumas coisas vai acumulando dentro do nosso coração. Algumas vezes, o ódio, né? Exatamente isso vai falar logo no texto da revista, né? A experiência de Jonas, quando o ódio acaba com a nossa sensibilidade. A gente fica com o nosso coração tão amargurado, a gente fica com tanto ódio, com tanta raiva de algumas pessoas ou de algumas situações, que o que acontece? A gente acaba perdendo a sensibilidade. Então, assim, em vez da gente amar o próximo, como você falou aí, a gente não consegue mais amar o próximo. Exato. Por quê? Porque você acha na sua mente, na sua pequenez, que aquela pessoa já não tem mais solução, que aquele povo não adianta mais. É a mesma coisa, vamos falar para o muçulmano. Não adianta falar para o muçulmano, porque ele não vai aceitar Jesus. Não adianta a gente falar com uma outra religião que eles não vão aceitar Jesus. Não! Através da nossa oração, e nós vamos ver isso daí, né, o remédio para o fim do ódio, é exatamente falando sobre isso. Nós precisamos buscar cada vez mais e mais orientação vindo de Deus para a nossa vida, para a gente combater isso e voltar a ter sensibilidade. Né? O que nós estamos fazendo, que a gente às vezes chora por um filme, né, que você está vendo, quando a novela acaba, você chora porque a novela acabou de uma forma espetacular. Você chora até pelo Big Brother na hora que acaba lá e você vê lá a pessoa que venceu. Né? Você chora pelo teu time de futebol, que você está torcendo ali para ele ganhar e ele ganha. E muitas das vezes, quando a gente está com Cristo, quando a gente está ouvindo uma mensagem, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente não tem uma sensibilidade ao Espírito Santo para ele falar o nosso coração. Né? Então, quer dizer, às vezes a gente é muito sensível em algumas áreas e em outras não. Por que eu não posso sentir a dor das pessoas que estão perdendo os entes queridos agora, nessa pandemia? Como é que eu não posso sentir a dor das pessoas que não têm casa, que não têm uma cama, que não têm nada? Então, eu preciso amar ao próximo mais do que a mim mesmo. Né? Então, nós precisamos cada dia mais e mais. E vamos ver aí, 4 tópicos aí, 4 coisinhas que nós vamos ver exatamente esse remédio para esse momento. Exatamente. O primeiro ponto é a graça de Deus para nos curar. Tito 2, 11 e 12 diz: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela se apresenta a nós, para a gente, como uma graça que nos livra, que nos liberta. E a graça de Deus está para alcançar todos. E alcançou aquele povo de Nínive. E a gente precisa entender que essa graça de Deus, ela pode trazer paz aos nossos corações, pode trazer o consolo que a gente precisa, e que Jonas não se ligou nisso, vamos falar assim, certo? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensato, justa e piedosamente. Piedosamente, não aconteceu isso com Jonas. Então, que a graça de Deus realmente possa chegar às nossas vidas, possa chegar aos nossos corações, e ela vai trazer essa piedade, ela vai gerar frutos. É o ponto número 4 lá. A gente vai ver exatamente isso. Falando de Jonas, e falando que a gente comentou aqui, se alimente de coisas boas. A revista vai dizer algumas coisas interessantes para a gente. Mateus 6, 21. Você tem aí aberto, pastor? Tem. Mateus 6, 21. Isso. Diz assim a palavra do Senhor: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A gente está se enchendo de coisa que não edifica. A gente está sendo bombardeado por notícias, por informações, por falsas doutrinas, por um monte de coisa que vai bombardeando o nosso coração. Estou com o coração aqui. E a gente, quando a gente parar para ver, não tem mais jeito. A gente já está com raiva de pastor, de igreja, ou de um irmão, de um membro da família, perdendo essa sensibilidade. Que a gente possa encher o nosso coração de coisas que vêm do Senhor. É o que o pastor disse aí no texto. O nosso coração, o nosso tesouro possa estar realmente nas coisas que vêm do alto, vêm dos céus, vêm de Deus. Amém. 3.
obedeça a palavra de Deus. Remédio para o fim do ódio. A revista fala sobre isso. O pastor Sandro falou. Jonas não obedeceu, né, pastor? Não. Jonas Não obedeceu, ele teve um momento ali, né? E só depois, lá no finalzinho, lá que ele foi confrontado, né? No finalzinho do capítulo 4 lá, por causa, né, da árvore lá, da planta lá que estava nascendo lá. Mas aí você precisa ler a sua Bíblia aí para você ver o que aconteceu com a planta lá e com ele lá no finalzinho. Exatamente. Obedeça a palavra de Deus. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Estude a palavra de Deus. Busque orientação de Deus. Ele vai te dar o caminho, ele vai trazer a luz do seu caminho, né? A lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Estude a palavra de Deus, não só ouça, mas ponha em prática o que você tem estudado, o que você tem aprendido. Obedeça a Deus, diferente de Jonas, porque às vezes a gente toma decisões erradas. Jonas tomou uma decisão errada. Ele poderia ter obedecido a Deus. O capítulo de Jonas poderia terminar no capítulo 2. Mas foi mais um pouquinho adiante pelas decisões. A palavra de Deus, se aproximando de Deus, vai nos ajudar a tomar as decisões certas. E quando acontecer e quando chegar a tempestade, nós temos em quem nos apoiar e confiar. É isso? E o último ponto, Amém. Se encha do Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz sobre o quê? O que diz em Gálatas, pastor Sandro? Gálatas 5:22. Isso. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. 23. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você acha, pastor, que se a gente estiver cheio do Espírito Santo, o que vai sair da gente? O que vai brotar? Só coisa boa. Só bênção na vida das pessoas. É por isso que nós precisamos buscar cada vez mais e mais. Por isso que a gente sempre está te incentivando a você buscar mais a Deus, a ler mais, a ouvir uma boa palavra de Deus, a ouvir uma boa música de Deus que vai trazer alegria ao seu coração. Porque a gente só consegue passar para os outros o que o nosso coração está cheio. Não adianta a gente tentar passar uma coisa que nós não somos. Então, como foi falado aqui, nos 4 pontos aqui, a gente precisa colocar isso como uma ferramenta na nossa vida. Nós precisamos da graça de Deus a cada dia, porque no dia do juízo final nós teremos surpresas, porque a gente pensa que é o nosso julgamento que vai acontecer, e não é. A graça de Deus é exatamente isso, é um favor que a gente não merece. E ele vai fazer várias coisas aí que as pessoas vão ficar meio, mas por que isso? Porque a gente, às vezes, faz o nosso julgamento. Então, a graça de Deus é maior do que qualquer coisa. Então, a gente precisa saber, a gente precisa conhecer mais a palavra de Deus, a gente precisa buscar mais e mais a Deus. Então, assim, por isso que a gente tenta, de todas as formas possíveis, que você venha junto com a gente. A revista tem várias coisas. Isso daqui é só um resumo, como a gente sempre fala. E uma das coisas que eu sempre estou falando no final de cada revista é o quê? Que Jonas pediu para morrer, mas não morreu. Ele passou por aquela luta dali, passou por aquele momento ali de angústia no coração dele ali, mas ele passou por isso. E uma das coisas mais importantes que vai falar lá na conclusão da nossa revista lá é o quê? Às vezes você pode estar passando por isso. Então, você precisa de ajuda. E aí entra a ajuda de Deus e ajuda também de um profissional da área. Porque às vezes o teu coração já está tão amargurado, com tanto ódio, com tanta dor, que você precisa ter um cuidado mais profundo enquanto a isso. Então, assim, quando a gente fala em depressão e ansiedade, e hoje nós estamos falando sobre isso, se baseando na vida de Jonas, pelo ódio que ele sentiu por aquele povo dali, então, quer dizer, nós precisamos buscar cada dia mais e mais a presença de Deus na nossa vida. Mas, às vezes, a gente precisa também de um médico, de um psicólogo, de um terapeuta.
né? A gente precisa de algo mais, porque a gente sabe que foi Deus que deu essa capacidade para eles estarem abençoando a minha e a sua vida. Então, vale a pena estudar a Bíblia, vale a pena você ler a sua revista todinha, né? Ver aí a leitura diária, né? Que vai aí te edificar muito na sua vida. Exatamente. Feche as brechas, não dê espaço para coisas que nos afastam da presença de Deus. Se encha do Espírito Santo de Deus, busque cada dia mais e mais a presença de Deus, para que essas coisas do mundo não venham te dominar. Esses sentimentos de raiva, de depressão, essas situações que te deixam mal, longe da presença de Deus, possa te abater. Se aproxime de Deus, leia a palavra dele e se encha do Espírito Santo, porque nós vamos começar a gerar os frutos do Espírito nos nossos corações, né? Amor, paciência, bondade. Quem tem amor dificilmente vai estar brigando. Quem tem paciência não vai se irritar com a fila do banco ou com o trânsito, mas não pela minha força, mas o Espírito Santo de Deus está aqui comigo, me ajudando na minha caminhada. Não é isso, pastor? Amém. É isso Amém. mesmo. É isso aí, pessoal. É um resumo da lição. Espero que você tenha estudado e não deixe de ler, como o pastor Sandro falou, a sua revista, ler a leitura diária, porque ela vai complementar o que o pastor escreveu na lição. E na próxima semana a gente se encontra. Certo, pastor Sandro? Certo. Leia a sua Bíblia aí, busca aí e a gente sempre deixa, né? Aí para você. Tem alguma dúvida? Entre em contato com a gente. Isso. Entre em contato com a gente que nós vamos estar aqui. Se eu não souber responder, o nosso seminarista vai responder. Se ele não souber responder, a gente vai chamar aí uma pessoa aí com gabaritada aí para responder a sua pergunta. Então, entre em contato com a gente aí e deixa a sua opinião também. Isso aí. Vamos terminar dizendo, vale a pena viver o que aprendemos na Escola Bíblica Dominical. Um abraço, até mais, pastor.